Fala galera, imagina que um soldado que protege o rei há anos é dispensado por ser muito ruim, mas descobre que é um dos guerreiros mais poderosos de toda a história. E esse é o anime Um Soldado Dispensado Depois dos 30. E não me façam falar o nome original, mas a tradução é essa. E eu sou o EF, o Exército Facilitado. Então vamos recapitular. Tudo começa com o soldado Dariel, que serve o rei durante muitos anos, mas após sua aposentadoria, seu filho sucedeu no trono, e o demite, pois ele não conseguia invocar magia igual todos os outros, então era inútil. O problema é que agora ele já está velho e já não sabe o que fazer da vida. E ele começa a pensar em tudo que fez pelo rei e pelo reino, mas ele precisava obedecer às ordens dos 4 generais demônios, e Dariel começa a se sentir inútil por ser o único do clã dos demônios que não consegue usar magia, e eles estão em uma luta durante anos contra o clã dos seres humanos. E agora ele está com medo, pois está andando pela floresta dos humanos sem poder se proteger e seria falecido facilmente. E como ele não tinha muito o que carregar, começa a desmaiar de cansaço e fome, então não tinha como sobreviver. Mas nesse dia tudo mudaria, pois uma jovem aparece fugindo de um gorila gigante, e ele precisa protegê-la de alguma forma, mas ele nunca usou uma espada, porque os bruxos usavam magia. Mas ele não pode falecer assim, e depois de apanhar, consegue pegar uma faca que estava com a jovem e acerta no peito do bicho que já estava marcado com X, pois provavelmente alguém já lutou com ele. A jovem se chama Marika, e como agradecimento arrasta para sua vila, pois ele merece um pouco de comida e descanso. E quando ele acha que seria de boa, ela já começa apresentando a seus pais, dizendo que ele era um novo herói. Mas sua maior preocupação é descobrirem que ele faz parte do clã dos demônios e ser falecido. Mas eles só agradecem por ter salvo a vida da filha deles e oferecem um quarto e um pouco de comida. E ele aceita passar a noite até arrumar um emprego que lhe realmente seja bom. Durante a noite, Marika bate na porta do quarto e pergunta se ele estava confortável. E ele não entende o que ela queria, mas nós sabemos o que ela queria. E no dia seguinte, o pai da Marika oferece um emprego como aventureiro, e ele seria responsável por fazer missões de caça e coleta para a vila. Mas antes precisava assinar o contrato com o líder da guilda para receber seus poderes. E agora ele está preocupado, pois apenas humanos conseguem fazer aquilo. E Marika o força, e aqui vem a primeira revelação, pois ele consegue fazer o contrato e ele começa a pensar que esse tempo todo achou que fazia parte do clã dos demônios, quando na verdade era apenas um humano. E quando ele era pequeno, ele foi adotado pelo rei porque ele estava perdido na floresta. Como forma de saber quais eram suas habilidades, o pai de Marika diz que existem 4 tipos de habilidades, e cada habilidade é útil com uma arma. E ele precisa se concentrar para invocar sua aura, que só é liberada quando tem uma guilda. E ele percebe que a forma de invocar a magia é da mesma forma que ele fazia com o treinamento dos bruxos, mas ele tentou durante anos e nunca conseguiu. E quando ele tenta a primeira habilidade de corte, ele consegue partir uma árvore ao meio, mostrando que ele é muito poderoso nessa habilidade. O problema é que quando ele tenta a habilidade de lançar, de impacto e de defesa, ele também consegue as notas mais altas, e nunca encontraram alguém que conseguisse ser bom em tudo com tanta maestria. E como ele está se descobrindo, ele pede para morar com eles. Isso não é ideia não, ué. E isso seria muito útil. No dia seguinte, encontra um corpo do macaco, e nisso ele recebe a recompensa pela missão. Gashita era um jovem da vila que queria ser o melhor e treinou a vida toda, mas ainda não era forte. E ele começa a ficar com raiva do Dariel, que chegou agora e estava fazendo missões mais difíceis que a dele. E como Dariel não quer problema, ele aceita uma próxima missão fácil e precisava coletar algumas ervas medicinais. E o pai de Marika o promove de Rank E para Rank D, já que ele fez uma missão muito difícil. Os dois começam a andar pela floresta e Marika está muito feliz de ter chegado um estrangeiro, e claramente ela não estava animada à toa.
e ela começa a ensinar como identificar as plantas medicinais e para que elas serviam. E para colocar um pouco de emoção, ela pede para caçar um cervo e ele acha que seria fácil, mas quando encontra era um cervo monstro e o bicho era raivoso. Mas eles nem precisaram fazer nada, pois ele foi na direção de uma outra criatura que era uma formiga gigante, e eles conseguiram levar os dois para casa, e mais uma vez todos ficaram impressionados porque ele fez 2 missões perigosas de uma vez, e Gashita fica com raiva. No dia seguinte, Dariel está indo receber sua próxima missão, mas Gashita está saindo com sua nova missão, e fica com inveja dele. E como está na hora do almoço, ele quer parar para descansar, mas o pai da Marika diz que pelas redondezas apareceu uma cobra gigante, mas era muito perigosa, e é apenas para quem tem rank C, e uma outra guilda já estava responsável. O problema é que ele lembra que Gashita foi na direção da cobra e pode dar muito ruim, então ele pede a missão. Andando pela floresta, ele está perdido, mas encontra o rastro gigante de destruição, então claramente ela estava por perto. E do nada Gashita parece desesperado fugindo dela, então é hora de lutar. E galera, só acho que está na hora de você deixar o like que esqueceu e se inscrever se for novo. Agora podemos continuar com a história. Gashita tenta usar suas flechas, mas a couraça da cobra é muito resistente e ele seria engolido. Mas Dariel entra na frente e o protege e consegue fazer um corte com sua espada embanhada de magia, mas na hora de defender, ele não possuía um escudo e usa a espada que acaba quebrando, então agora ele não tem como lutar. Será? Em poucos segundos, ele pensa em uma solução, e pega um estilhaço da espada e embanha com a magia de lançar, e usa a magia de impacto, e consegue fazer um rasgo na cobra, mostrando que ele realmente estava muito preparado, e Gashita fica impressionado com sua habilidade, e Dariel ainda usa algumas ervas medicinais para ele não falecer pelo veneno da cobra, e agora ele percebe que realmente nasceu para ser humano. E voltando para casa, todos começam a comemorar essa nova conquista, e agora até Gashita estava puxando o saco dele. Mas do outro lado do reino, as coisas não estão boas, pois os 4 Lordes Demônios estão tendo muitos problemas depois que ele saiu, pois eles já chamaram vários assistentes, mas nenhum deles era tão dedicado como Dariel. Mas Bash Vaza, o líder deles, não quer dar um braço a torcer e o chamar de volta, ainda mais sabendo que ele era o preferido do pai dele. E Dariel começa a sentir a orelha queimando porque estavam falando dele. Os dias estão se passando e tudo continua no mesmo ritmo, com Gashita e Marika brigando pela atenção dele, mas algo estava para acontecer, porque ele pergunta por que a vila era tão grande, mas haviam tantas casas vazias, e o pai de Marika explica que antigamente aquela guilda sempre foi muito próspera e poderosa, pois eles trabalhavam na grande mina de Mithril, e é um metal com propriedades poderosas para criar uma das melhores armas do reino, mas há alguns anos a mina foi atacada pelos bruxos e acabaram perdendo o controle, então todos fugiram da vila buscando outra forma de sobreviver. E Dariel começa a se sentir mal, pois ele lembra dessa grande lutaria e esse metal era algo essencial para o reino dos bruxos. No dia seguinte, ele começa a pensar em uma forma de fazer merda, pois a mina era o seu antigo posto de trabalho e ele precisava retomar o lugar de alguma forma. Mas chegando na fortaleza que eles criaram, o local estava abandonado, o que era muito estranho, e a mina estava vazia de soldados. No final do túnel, ele encontra com seus antigos amigos, que eram pequenos monstros que sempre serviam na mina. Porra! Mas depois que o novo rei assumiu, eles foram obrigados a trabalhar 3 vezes mais e não tinham ajuda nem dos soldados, então estava cada vez mais difícil. E daqui a pouco eles estariam chegando para pegar a remessa do dia, e para piorar, os soldados chegam naquele mesmo momento, e Dariel precisa se esconder para saber quem estava comandando aquele ataque. Os monstrinhos mostram que não conseguiram muito em pouco tempo, e como exemplo, ele transforma um em boneco, e na raiva um deles vai pra cima, mas isso demonstrava rebeldia, e todos pagariam, e Dariel não deixaria e coloca um pano no rosto pra disfarçar, e diz que era um guerreiro humano que veio libertar a mina, e agora ele precisa enfrentar dezenas de soldados que podem usar magia. Já avisei que vai dar merda isso.
Ele precisa pensar em algo rápido e vai atrasando o ataque mágico de alguns soldados, mas sabemos que nada é tão fácil assim, pois todos começam a se preparar para um ataque devastador e como ele não pode deter todos ao mesmo tempo, ele vai atacando na ordem de invocação, porque ele conhecia as conjurações e dessa forma ninguém consegue atacar. Ele vai para cima do comandante e ele diz que trabalhava como garçom quando os lords o chamaram para ser o novo comandante e cuidar das tropas e da mina. E no final era apenas um aleatório querendo pagar de esperto. E como sinal que ele foi derrotado, Dariel faz um calvo à raiz para ele mostrar ao rei. E dessa forma seus amiguinhos estavam a salvo. Ou será que não? Voltando para a vila, depois de ficar o dia todo fora, ele diz que conseguiu reconquistar a mina, mas precisavam manter seus amigos monstros trabalhando junto. E dessa forma, eles conseguiram trazer o movimento para a vila mais uma vez em vários anos. E Marika quer o agradecer, mas uma hora ele ainda vai dar uma falecida de leve. E essa foi a primeira parte do anime, um soldado dispensado depois dos 30 anos. E o nome original vai estar na descrição, caso você queira procurar. E antes de partir, deixa o like e se inscreve com o sininho ativado, porque amanhã teremos mais. Agora vou nessa, obrigado a todos e fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone.